Ele foi capaz de convencer Einstein, foi expulso da sinagoga, banido pela própria família e ainda escapou de uma tentativa de assassinato. Tudo isso por conta das suas ideias filosóficas. Afinal de contas, quem foi Baruch Spinoza? A família Spinoza vivia em Portugal, mas eles precisaram se mudar por conta do Tribunal do Santo Ofício, que era o nome oficial da Inquisição portuguesa. Entre as práticas que eram banidas pela Inquisição estavam exatamente as práticas judaicas, o que era o caso da família de Spinoza. Então, eles se mudaram para a Holanda, passando a viver em Amsterdã, onde, em 1632, nasceu um garoto que recebeu o nome Baruch. Ele foi criado dentro da religião judaica, ao mesmo tempo em que seu pai, um comerciante, tentava fazer com que ele gostasse do mundo dos negócios. Mas a verdadeira paixão de Spinoza eram os estudos. As línguas, a teologia, a política e a filosofia eram seus temas preferidos. A admiração por figuras como Sócrates, Descartes, Epicuro e Giordano Bruno fez Spinoza se dedicar de vez à filosofia. Partindo da concepção de substância da filosofia de Aristóteles, Spinoza chegou à conclusão de que só pode haver uma substância. Substância é aquilo que existe por si mesmo, é aquilo que não depende de mais nada. Portanto, para ele, Deus, substância e natureza eram três palavras que significavam a mesma coisa: tudo o que existe. Tudo o que existe, existe em Deus, e sem Deus, nada pode existir nem ser concebido. O Deus de Spinoza não é um Deus com formato humano. Ele não é um velho barbudo que mora no céu e fica olhando pra gente. E também não é um ser com corpo de humano e cabeça de pássaro, nem nada disso. Ele não se importa com a gente, ele não fica olhando para os seres humanos e nem vai castigar ninguém depois da morte. Aqueles que inventam que Deus, à semelhança do homem, é constituído de corpo e mente, se desviam do verdadeiro conhecimento de Deus. Se a substância é a única coisa que existe, isso significa que ela é eterna, que ela é infinita. Portanto, Deus é muito grande. Na verdade, ele é eterno, ele é infinito. Sendo assim, Deus tem infinitos atributos, dos quais nós, seres humanos, que somos extremamente limitados, conhecemos apenas dois: o atributo da extensão e o atributo do pensamento. E é aí que Einstein entra. Ao estudar os mistérios da física, Einstein via Deus em tudo o que existia, nessa harmonia que ele estava tentando desvendar por meio da ciência. Por isso, ele disse que acreditava em Deus, mas não em qualquer um. Ele acreditava no Deus de Spinoza. Nas religiões tradicionais, existe uma grande separação entre Criador e criatura. A criatura somos nós e Deus é o Criador. E como que funciona essa divisão na filosofia de Spinoza? Para ele, Deus é a natureza naturante, aquilo que existe por si mesmo e que é verdadeiramente livre. Os atributos, ou seja, a natureza naturada, são as coisas que existem apenas em Deus. São aquelas coisas que só existem nele e que sem ele não podem existir. Isso significa que o Deus de Spinoza é não só a origem das coisas, mas também a sustentação do mundo. As coisas não têm na sua essência a existência. As coisas podem existir ou não. Porém, Deus tem na sua essência a existência. Então Deus não só existe, como sustenta a existência de todas as outras coisas que estão no mundo. E como tudo o que existe deriva da natureza de Deus, isso implica que as coisas não podem ser diferentes do que são. A realidade é determinada e funciona de uma forma já definida. Nada é por acaso. Todo esse raciocínio levou Spinoza a concluir que o livre-arbítrio é uma grande ilusão. Como nós somos limitados, nós não somos capazes de ver a sequência de eventos que se desenrola e que levam às nossas ações. Liberdade é basicamente um nome que nós damos para a nossa ignorância. Uma pedra jogada para cima, se tivesse a consciência de um ser humano, pensaria que se move por vontade própria. Mas na verdade, ela apenas sofre as consequências dos eventos do passado. Spinoza identifica nas coisas um esforço para preservar a própria existência. Vamos pensar num terremoto, por exemplo. Um prédio possui uma força de resistência que tenta impedir que ele caia. E assim também são os seres humanos. Nós temos uma força que nos leva a buscar a manutenção da vida. E é isso que explica as ações humanas, a busca por alimento, por abrigo e até mesmo os afetos. Essa força é o que Spinoza chama de conatos. E tudo aquilo que favorece o conatos é o que nós chamamos de alegria. E todas as coisas contrárias ao conatos, que vão contra essa nossa tentativa de perseverar o nosso ser, é o que nós chamamos de tristeza.
Spinoza faz um grande estudo de todas as emoções humanas e mostra como elas são derivadas da alegria e da tristeza. O amor, por exemplo, é uma alegria que tem a sua causa identificada como um objeto externo. E o ódio é o seu contrário, ou seja, é uma tristeza que tem uma causa identificada num objeto externo. Se eu amo essa caneca, é porque eu tenho uma alegria e essa alegria tem uma causa que é a caneca. E se eu odeio esse barco, por exemplo, é porque eu tenho uma tristeza e essa tristeza minha é identificada como um resultado da existência desse barco. O único grau de liberdade que os seres humanos têm está no controle dessas paixões. E por conta dessa teoria, Spinoza muitas vezes é chamado de estoico moderno. O estoicismo, aliás, é uma escola filosófica da Grécia Antiga. No dia 31 de janeiro, às 7 da noite, aqui no YouTube, eu vou dar uma aula sobre a sabedoria grega, apresentando os conceitos de 5 escolas da antiguidade, da filosofia na Grécia Antiga, que usaram da sabedoria e da filosofia para passar por um período turbulento da história, encontrando a felicidade no meio do caos. Se você quiser assistir a essa aula e ganhar o certificado de participação, é só se inscrever clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição ou então no primeiro comentário fixado. Eu te espero no dia 31, às 7 da noite. Para Spinoza, assim como para os estoicos, um homem pode ser um completo escravo das paixões ou ele pode usar da razão para compreender o funcionamento do mundo e assim afastar sentimentos ruins, como a raiva e a frustração. À medida que a mente compreende as coisas como necessárias, ela tem um maior poder sobre os seus afetos. Se nós compreendermos que Deus é a causa de tudo, que existe uma racionalidade por trás dos eventos, então nós somos capazes de aceitar com amor a existência. O sábio deve se empenhar em ver o mundo como Deus vê, sob o ponto de vista da eternidade. Tudo está conectado, tudo é um. E é por isso que para Spinoza, a completa felicidade só existe quando nós alcançamos o verdadeiro conhecimento de Deus. Esse entendimento nos traz generosidade, nos traz tranquilidade e amor. Considerando a natureza humana, Spinoza dá algumas recomendações sobre como viver de forma mais feliz. O homem sábio deve buscar bebidas e refeições agradáveis, apreciar as experiências proporcionadas pelos perfumes, pelas plantas, pela música, pelo teatro e pelo esporte. Uma vida assim agrada a todas as partes do corpo e permite que o homem se mantenha inteiro e forte para compreender a racionalidade por trás do universo. A concepção de Deus que Spinoza tinha fez com que ele fosse perseguido. Na verdade, seus ataques iam ainda mais longe. Ele dizia que a religião nada mais era do que o resultado do medo e da superstição dos seres humanos. Quando os homens primitivos começaram a encontrar na natureza coisas que serviam a eles, como o sol para iluminar ou os peixes para se alimentar, imaginaram que alguém tinha colocado aquelas coisas ali para eles, como se a natureza fosse apenas um meio para a realização dos humanos. Assim, eles começaram a agradecer esse governante misterioso da natureza. E querendo mais do que a natureza dava, eles começaram a pedir coisas para o governante, fazendo sacrifícios em troca. E assim surgiram as mais diferentes religiões do mundo, mas todas elas estão enganadas. Se os homens olhassem com mais clareza para o mundo, veriam que, ao mesmo tempo que existem coisas que são boas, existem coisas que são ruins, como terremotos e doenças. Mas a cegueira dos homens fez com que eles imaginassem que essas coisas ruins fossem castigo dos deuses. O argumento da vontade de Deus, esse refúgio da ignorância, escreve Spinoza. Para ele, a verdade é que a natureza não tem um destino pré-fixado, não foi feita para nos agradar e é extremamente inútil fazer pedidos ou agradecer esse ser, esse governante misterioso. E as religiões cresceram tanto que qualquer pessoa que busque explicar a natureza por meio dos estudos de seus fenômenos é acusado de heresia. Mas Spinoza dizia que essas acusações de heresia nada mais eram do que a forma das autoridades da religião manterem o seu poder, fazendo com que as pessoas continuassem afastadas do conhecimento, continuassem vivendo na ignorância. Os livros sagrados, os dogmas rígidos, os rituais sem sentido, tudo não passa de invenções humanas, sem nenhuma relação com a verdadeira interpretação de Deus. Os religiosos da Holanda ofereceram um suborno para que Spinoza parasse de dizer e escrever as suas ideias, mas a proposta foi recusada. Então, em 1656, ele foi expulso da sinagoga e também foi banido do contato com alguns amigos e familiares. Que o Senhor não o perdoe, disseram os líderes judaicos. Então, completamente isolado, Baruch Spinoza acabou mudando o seu nome para Benedictus Spinoza, saindo da grafia em hebraico para a grafia em latim. Isso porque ele admirava a figura de Jesus Cristo. Não que ele acreditasse que Jesus fosse Deus, como a gente já viu aqui, mas ele admirava a figura de Cristo.
Spinoza sofreu ainda uma tentativa de assassinato com uma facada e viu a própria irmã tentar pegar a sua parte da herança. Ele passou os anos restantes da sua vida publicando seus escritos de forma anônima. Ele até foi convidado pelo rei da França para dar aulas em Paris, mas recusou a ideia porque preferia ser pobre e manter a sua autonomia intelectual, sem subordinar os seus estudos e o seu pensamento e a sua produção intelectual a alguma autoridade. O seu pouco dinheiro que ele tinha vinha da produção de óculos. Ele fabricava óculos e os vidros, os grãos de vidro, que vinham dessa fabricação, acabaram entrando no seu pulmão e isso prejudicou a doença que ele tinha, que era a tuberculose. E foi assim então, com essa doença, que Spinoza morreu aos 44 anos, em 1677, longe de todos, mas conectado com a sua interpretação sobre Deus e a sua autonomia intelectual. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quer aprender mais sobre o Deus de Spinoza, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Não se esqueça de fazer a sua inscrição na Masterclass Sabedoria Grega, que vai acontecer aqui no YouTube no dia 31, às 7 da noite. É só clicar no primeiro link na descrição. Os livros que eu usei como referência para construir esse vídeo também estão aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.